Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje na diferença entre o ego e o ideal de ego. O ego é aquela construção que a gente está mais acostumado a ouvir, que é uma instância psíquica que faz essa filtragem, encontra o caminho mais fácil para a gente ter prazer, direciona esse desejo impulsionado pelo id e também baseado aí nas regras do nosso superego, né? Essa é a função do ego. Mas nós temos aí o ideal do ego. O que seria isso? É uma construção do ego que vem lá do narcisismo primário, baseado inclusive nas condições que os nossos pais colocavam, como se a gente tivesse que atingir, o nosso ego tem que atingir esse ideal. Aí sim nós encontramos uma grande satisfação. Por que a gente tem que entender o que seria esse ideal de ego nesse contexto? Quando a gente tem um ideal de ego muito maior que o nosso ego se sente fragilizado, ele se sente com baixa autoestima, porque a gente nunca atingiu aquele nível que a gente deveria atingir. Pessoas que entram em depressão, por exemplo, têm esse ideal de ego muito mais acima do que ela poderia atingir com o seu ego, do que o seu ego poderia alcançar. Então acontece aí esse processo depressivo, essa baixa autoestima. Mas quando nós temos um ego superior ao nosso ideal de ego, isso também não é bom. Por quê? Porque o nosso ego acaba se supervalorizando diante das situações, o que aí então nós falamos do narcisismo em si. E por que nós temos que entender esse ponto importante entre ego e ideal de ego? Quando nós falamos de motivação, quando nós nos sentimos motivados por alguma coisa, por alguém, algum evento, alguma coisa que a gente esteve presente, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba conectando essa ideia de que nós estamos atingindo o ideal do ego. Mas nós temos que perceber que com o tempo essa energia também cai. E por que ela cai? Porque o ego começa a perceber que ele realmente não conseguiu atingir aquele ideal. Por isso que muitas vezes a gente se sente bastante energizado diante de um evento, diante de alguma coisa que aconteceu, mas depois isso cai, porque o nosso ego volta ao seu estado normal. Então, quando a gente se sente muito motivado, a gente começa a perceber que a gente pode atingir aquele ideal do ego. Por isso que nós nos sentimos bem, nós nos sentimos assim inspirados a fazer algo. Mas nesse caso, como é que a gente deve fazer então? A partir do momento que a gente entendeu que a gente tem o ideal do ego, ou seja, onde o ego gostaria de chegar, a gente precisa fortalecer o nosso ego para que ele possa estar alcançando aquele ideal. Não que ele vá ser ideal, mas que ele consiga atingir um patamar em que ele se sinta melhor. Por isso nós vimos nessa construção do fortalecer o ego para poder lidar com essas situações, lidar com essas questões. Tá? Então, a dica é a seguinte: fortaleça o seu ego, entenda o seu ideal de ego. Né? O que você gostaria de atingir? E aos poucos você vai direcionando o seu ego para ir conquistando. Se você for rápido demais, você vai ter uma consequência disso, porque o seu ego não está preparado para atingir esse nível ideal. Se você for lento demais, o seu ego também não vai se sentir apto a alcançar, porque tudo fica muito mais longe. Então é muito importante entender o seu processo psíquico para que você, em momentos de motivação, que você se sente motivado por alguma coisa, que você consiga também trazer para o seu ego essas construções necessárias para você ir aos poucos atingindo aquele ideal, atingindo um patamar. Aos poucos, de passo em passo, você vai chegando mais próximo do que seria esse ideal do seu próprio ego. Por isso que é muito importante entender esse aspecto para que você possa fortalecer o seu ego e aos poucos ir vencendo as barreiras e os medos em relação àquilo que você quer fazer.